Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu falo aqui do canal Sabendo Tudo sobre Mármores e Granitos. E hoje a gente vai discutir um assunto muito legal, que são os tipos de mármores, granitos, brancos que existem no mercado. Então fica ligado que vem dica boa por aí. Hoje eu vou focar nos materiais sintéticos, que são bem comumente procurados, para quem quer aquela cozinha realmente branca, sem nenhuma nuance, sem nenhum desenho, sem nenhum pigmento além do branco. Essas cozinhas elas costumam ser mais homogêneas, dão um aspecto clean no ambiente e está super na moda e é totalmente tendência. O que acontece então agora quando nós vamos discutir granitos? Vamos colocar granitos porque aí agora a gente está entrando na linha dos materiais sintéticos e confeccionados por indústrias especializadas nisso. Os materiais brancos hoje que estão disponíveis no mercado, comumente encontrados, eu não vou entrar aqui no quesito marcas, mas nós podemos encontrar materiais sintéticos provenientes de pó de mármore, pó de quartzo, alguns que vão possuir também pigmentos de vidro e para constituir tudo isso e fazer a peça compacta resina. Hoje, o que nós conhecemos comumente nas marmorarias. Tem muito mais material, tem muito mais tecnologia por aí. Eu espero que cada vez mais nós vamos explorar essas novas tendências, esses novos tipos de tecnologia, mas esses são os mais comuns. Então nós temos o primeiro, que nós vamos destacar, que seria o que vocês vão ouvir chamar de branco prime. A sua essência em si é feita com pó de mármore e resina. São misturados esses dois componentes para a confecção da chapa. Prós e contras. Os prós é que esse material ele é vendido, nas marmorarias. O preço dele é muito mais acessível do que os próximos que nós vamos conversar. E os contras. O material, por ser feito com pó de mármore, nós discutimos sobre mármores e granitos no vídeo passado. O mármore, ele é um pó de calcário, ele é um pó mais fino, ele aceita maiores influências de agentes externos. Logo, nós precisamos alertar os clientes que assim com o passar dos anos, dependendo da influência que você coloca o material, ele é mais fácil de amarelar, ele é mais fácil de mudar a sua tonalidade original. Pensa que praticamente todos esses que nós vamos falar agora, a composição deles é o pó mais a resina para fazer essa compactação. A resina em si, ela já muda a cor conforme você coloca ela com exposições solares. A não ser que você fique com essa peça no escuro ou sem influências de luz, bom, ela não vai mudar a cor, mas caso tenha, então se prepara, que pode ser que essa sua peça ela mude de tonalidade conforme o passar dos anos. A segunda peça que nós vamos conversar aqui hoje, comumente encontrado, é o Nanoglass, Marmoglass ou essa linha dos glass que nós chamamos. Essa linha, a maioria, se eu não me engano, ela foi criada na China com uma tecnologia onde você tem vidro na sua composição, o pó do mármore e a resina. O que acontece nessas peças? E conforme você vai ouvindo falar as nomenclaturas diferentes dela, é porque a tecnologia ela foi se aprimorando conforme o tempo. Essas peças de nanoglass, elas são brancas, elas são feitas com pó de vidro, exige um preço razoável no mercado, um preço assim, é um pouco mais caro do que o branco prime, dependendo, óbvio, da tecnologia que você vai pegar. Se você vai pegar a última tecnologia, ela vai ser mais cara do que a anterior. O acabamento nessas peças é que
exige um profissional habilitado, pois como ela é feita com vidro, pó de vidro, existe um disco específico para corte, uma massa plástica. A massa plástica é a massa que faz a junção das peças, apropriadas para essa colagem. Exige uma vibração na hora do corte, então exige um maior cuidado na hora de você fazer essa confecção das peças. Dependendo de onde você vai colocar ela, através da influência de luz, através da influência do sol, através da influência de agentes externos, ela também pode variar a sua cor original. O que acontece às vezes, talvez, com muito mais dificuldade, ela variar o tom da peça. Mas como é difícil algumas marmorarias usarem o material necessário e próprio para esse tipo de pedra, então você vai perceber que nas junções, nas emendas, ela pode mudar a tonalidade de cor. Então, às vezes, você tem a peça que continua branca, mas aonde você vai fazer emenda, onde você vai fazer o acabamento e você vai usar um material apropriado ou não para aquilo, ele vai mudar a tonalidade de cor. Existe uma confecção de chapas, como o branco prime, que é feito com pó de quartzo. O quartzo seria, em sua totalidade, os materiais mais resistentes do que o mármore. Esse pó de quartzo, ele é misturado na sua composição junto com a resina, e aí você vai também ter um material branco muito mais resistente do que os outros dois que eu falei lá atrás, e com a diferença de que o manuseio dele, o acabamento dele é muito mais macio. Você tem, óbvio, discos específicos e colas específicas para esse tipo de material, mas comparado com o nanoglass, ele é muito mais fácil de dar acabamento, ele fica com uma junção muito mais bonita e o corte muito mais perfeito. Então a colagem dele é praticamente zero, que a gente fala, zero visualização de emenda. Esses materiais são muito encontrados no mercado e nós temos diferentes fornecedores de diferentes partes do mundo. O Brasil ainda não é o produtor desse tipo de materiais. Todos esses materiais são importados para nós. Eles vêm de diferentes partes do mundo, pois nós não temos tecnologia ainda para fazer esse tipo de produção. Olhei as vantagens de um acabamento melhor, uma homogeneidade e uma resistência muito maior do que o branco prime, por exemplo. Mas, assim como os outros materiais, possuem resina na sua composição original. O que acontece? Todos eles, conforme você tem resina e você expõe ele ao calor, você tem uma mudança de cor. Então, assim, ao meu ver, se você está procurando um material branco, você não quer que no final ele fique amarelo. Dentre as dicas que nós passamos, principalmente considerando materiais brancos, sintéticos, confeccionados, é interessante que a empresa dê garantia para você de que aquele material não vai mudar a sua tonalidade conforme o passar dos anos. O branco prime e o nanoglass, é difícil você ter garantia desses materiais, é difícil você ter empresas com garantia, pois em sua grande maioria muitos até são importados da China. Então é aquilo, né? Pode ser que dê super certo, mas pode ser que dê errado e você não tem a quem recorrer, a não ser a marmoraria que fez o beneficiamento. Já os materiais feitos com pó de quartzo, né, os materiais sintéticos feitos com pó de quartzo, nós temos empresas hoje no Brasil especializadas nessa questão, que podem dar para o cliente 25 anos de garantia de que aquele material não vai perder a tonalidade. Óbvio, existem as indicações e o certificado de garantia da empresa. Quando nós vamos trabalhar com esse tipo de material, é importante avisar para o cliente que algumas precauções que tem que se ter. Você vai ter uma cozinha maravilhosa, um projeto maravilhoso, com aquele tom de branco que você quer, só que não se esqueça de que a dica é: procure sempre empresas que possam dar garantia
e assistência caso alguma coisa aconteça. Pessoal, nós falamos sobre materiais confeccionados e comumente encontrados no mercado. Existem muito mais materiais, existem diversas tecnologias. Eu espero estar trazendo isso, mostrando para vocês até algumas marcas e como que elas fazem esse tipo de tratamento nas peças. Mas de quebra, para você saber, para chegar lá, nossa, eu quero um material branco e agora? Ficamos por aqui. Um beijo e fica ligado nos nossos canais, pois vem muita dica boa por aí.